Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fofocas que Edificam. Se você chegou até o terceiro episódio dessa esculhambação, mulher, eu tenho uma notícia pra te dar. Tu é fofoqueira mesmo, né, criatura? Muito prazer, eu sou a Aline, mais conhecida na internet como a meninazinha do serviço de corno. Pra completar o Instagram, o arroba, né? Ele não leva nem meu nome, é Casal da 61. Parece aquele casal de crente chato que fica fiscalizando o furico do povo na internet, né? Mas eu juro, mulher, que eu sou legal, que eu não sou dessas criaturas, não. Casal da 61, depois você vai lá pra entender porque é que tem esse nome, né? Inclusive, acho que tem que mudar. Mas, enfim, muito prazer. Meu nome é Aline, viu? E na história de hoje, é uma história tão clássica que devia entrar no currículo escolar. Porque, na minha humilde opinião, eu acho que devia voltar a ter estudos sociais. Sim, eu sou do tempo dos estudos sociais. Tome um atestado de véia no meio da testa. Só que eu acho que tinha que ter um estudos sociais 2, com matérias que a gente vai viver na vida, pra gente aprender a passar um pouquinho mais incólume por elas. Aí no capítulo desse estudos sociais devia ter um tópico assim: como identificar a amiga que vai te trocar por um macho problemático. Toda mulher já teve uma amiga dessa, né? Pois é. E, bicha, a história de hoje começou na faculdade, teve direito à madrinha de casamento, drama familiar e um final que inclui até uma placa de procura-se. Pois é, a amiga sumiu, evaporou. Depois que começou com o tal do namoro, com esta criatura, né? Um clássico. Evaporar e se tornar uma lenda urbana. De você chegar pros outros amigos em comum. Sim, mulher, cadê fulana? Não, diz que ela ainda é viva, mas ninguém viu recentemente. Pois é, o drama hoje envolve esse tipo de ex-amiga. Bora lá? Toca a vinheta! A nossa história começa com a nossa protagonista, que a gente vai chamar de Marina, tá? Essa é uma história de uma seguidora que foi autorizada a ser contada aqui. Eu vou alterar só alguns pequenos fatos, alguns acontecimentos e, claro, o nome, né? Que é para não identificar quem é. Bom, Marina, nossa protagonista, tinha uma amiga de longa data, que nós vamos chamar aqui de Carla, tá bom? Então tá bom. Dessas amizades que começam na faculdade, aí você pensa que vai durar pra sempre. Pois é, a gente é iludida, né? Quando o santo bate, a gente se ilude. Aí a amiga, né, começou a namorar um rapaz mais novo que ela. Até aí, tudo bem. Depois dessa frase, você sabe que daí é só pra trás. Aí aqui veio a primeira red flag, ou red flag, para os amantes da pronúncia correta desta gíria arrombada, que eu vou usar muito nesse episódio, porque não tem palavra em português melhor para descrever. Se tiver, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas para explicar para os boomers e para uns millennials aí que estão meio desatualizados, porque com certeza estão trabalhando demais e usando pouco a internet, red flag é tipo aquele sinal de trânsito que a gente aprende na escola, que sabe que quando tem aquele sinal vermelho tá escrito pare, se você arrasar, você vai se lascar. Red flag é exatamente isso, só que para relacionamento. São aqueles comportamentos, aquelas atitudes ou situações que são tipo um sinal vermelho piscando na sua cara, gritando, tu vai te arrombar se tu for pra cá. É como se fosse uma bandeirinha vermelha, né, que eles usam nas praias quando o mar tá perigoso. Só que ao invés de não entre na água, é tipo, não entre neste relacionamento, cuidado com essa pessoa que ela é uma arrombada. Para os mais clássicos, é tipo aquele momento que a sua mãe olha para aquele amigo ou para aquele namorado e diz assim, rapaz, eu não gosto dessa criatura não, isso não me cheira bem. Red flag é a versão moderna da intuição maternal. Entenderam? Porra, então vamos continuar. E aí nossa protagonista, Marina, resolveu comemorar seu aniversário com uma festa em um restaurante. E chamou todos os amigos da faculdade, inclusive a nova best, né? E disse a ela, chama teu namorado, né, mulher? E aí a amiga resolveu chamar, porém o namorado disse que não iria porque... Ai, eu não vou porque eu não conheço ninguém. Aí aqui eu vou dar meus 10 centavos de opinião. Toda mulher conhece uma amiga que já namorou um macho desse. Vocês vão entender por quê. Aí, enfim, eu não sei vocês, mas quando eu era mais nova e namorava, aniversário da minha amiga, minha filha, por namorado, na minha opinião, isso devia ser sagrado. Era como se fosse uma missão diplomática. A você ir lá, sorrir, fazer média, conquistar aquela amiga, né? Esse caba que entende isso, ele entendeu o jogo da vida.
E antes que alguém venha maldar o que eu tô dizendo, é conquistar no sentido de ser bem-quisto pelos amigos ali. Ou do seu namorado ou da sua namorada. Isso vale por 2 gêneros, tá bom? Então tá bom, continuando. Aí, teve mais um convite da nossa protagonista Marina para a amiga Carla. Era um convite casual para sair para algum lugar. E novamente o namorado da amiga disse que não poderia ir porque estava de serviço. Enfim, né? E aí a amizade continuou, mas a protagonista Marina estava sempre com esse caba na cabeça pensando, rapaz, tem uma coisa nesse caba que não me cheira bem. Ok. O tempo passou e a história ganhou mais uma camada. A Carla, a amiga, tinha uma prima que ia fazer 15 anos. Sabe 15 anos de buffet e tudo, que você tem o convite para entrar, tem que ter o convite exibível também para o seu acompanhante? A Marina estava de boa quando a Carla liga perguntando se ela não queria ir para esse aniversário de 15 anos da tal prima com ela. E a Marina não estava fazendo nada, disse, tá bom, vou, ok. E aí foram pro tal aniversário, ela foi como acompanhante da amiga. E aí, conversa vai, conversa vem, bebe uma caipirinha aqui, outra caipirinha ali. Sabe aquela conversa de desabafo que vai rolando conforme a bebida vai entrando, a conversa vai saindo? Pois é. A amiga, né, finalmente abriu o jogo sobre o relacionamento dela. E aí as revelações foram as seguintes, né? O namorado vivia recusando vários convites da própria namorada, da própria Carla. Então a Carla também fazia convites para ele que ele vivia recusando o tempo todo. Então não era uma perseguição só com a amiga da Carla, a Marina. Até com a namorada ele fazia isso. Quando a Carla chamava ele para sair, ele ficava inventando desculpa de trabalho, ficava inventando desculpa que tinha algum compromisso. Enfim, ele estava sempre disponível para os amigos dele, mas nunca aceitava sair com a própria namorada. E aqui, a Marina fez um comentário contando a história para mim, que a Carla estava contando isso num tom como se estivesse defendendo ele, tá entendendo? Como se estivesse dizendo, não, mas isso não é só com meus amigos e com a minha família. Ele faz isso comigo também, quando eu chamo ele para fazer as coisas. Quer dizer, é como se ela estivesse internalizando ali que ela não merecia a atenção, gente. Isso sou eu que estou dizendo, é a minha opinião, né? Mas enfim, quer dizer, o cara tem tempo pros brother dele, pros compromissos dele, pras coisas que ele quer fazer, mas não tem tempo para conhecer os amigos da namorada, participar dos eventos importantes para a namorada, fazer programa que a namorada quer, né? Isso não é ser ocupado, isso na minha opinião é mostrar exatamente onde a pessoa tá na sua lista de prioridades. E claramente, Carla não estava nem no top 3, né? Do Jurandir aí. Mas enfim, vamos continuar. Um detalhe importante para essa história que eu ainda não mencionei até agora é que Marina, a protagonista que nos envia a história, estava noiva e estava organizando o seu chá de panela. Aí a Marina incluiu na lista de convidados a amiga Carla e vale dizer que ela também era amiga da família da Carla, dos pais, né? Enfim, da Carla e tal. Então chamou ali todo mundo, só que não especificou se o convite também se estendia ao Jurandir, porque na cabeça dela ele não ia mesmo, né? Quando chamava, enfim. E aí é que vem a reviravolta, porque adivinha quem aparece sem ser convidado no chá de panela? Exatamente, o namorado fantasma. Pois é. E aí foi a única vez que Marina viu o rapaz pessoalmente. E aí ela fez até uma observação aqui no e-mail dizendo, sabe o que é engraçado? Quando chama, ele não vai. Mas quando não chama, ele brota. Mas aí para você que tá pensando que a implicância da amiga, da protagonista com o caba é infundada, quer dizer, ela não gosta dele só porque ele não aceita sair com os amigos? Nananina não. A Marina nos escreve dizendo que depois que a amiga Carla começou a namorar, ela percebeu que a amiga começou a ter um medo gigantesco de engordar. Pois é. E ela já estava muito magra. E já não comia mais nenhuma besteira, entre aspas, né? E aí a amiga estava muito preocupada. E eu tenho certeza, e aqui é a minha opinião, que se chega ao ponto da amiga se preocupar com o peso e com a saúde nutricional da outra amiga, com certeza a mãe, se for uma boa mãe, já começou a se preocupar muito antes, quando esse caba chegou lá, quando foi apresentado para a família.
Eu digo isso porque meu pai e minha mãe, de longe, eu cheguei uma vez com um namorado lá em casa, que eu tava iludidíssima, né? Eu aqui, narradora que vos conto. Iludida, achava que era a melhor pessoa do mundo. O meu pai, em 2 segundos, já sacou o cabo. Aí disse, minha filha, isso aí não é pra você, não. E eu fiquei com raiva. Mas no final das contas, meu pai tinha razão, né? Ele era muito bonito, tinha ali uma carreira promissora. Na minha cabeça, era uma ótima pessoa, mas meu pai deve ter visto alguma coisa, não sei nem dizer o que é, que eu não estava enxergando. Mas enfim, ele viu. E aí, dei razão ao meu pai, porque o namoro terminou, eu sofri, devia ter escutado meu pai quando ele me avisou. E aqui, a amiga que nos escreve, Marina, estava vendo uma red flag muito maior, porque quando envolve esse negócio de começar a ter medo de engordar, exatamente quando começa o namoro, e esse medo de engordar é exacerbado, né, além do normal, a gente que é mulher sabe, né, onde é esse limite entre o normal e o anormal, já era aqui para nossa querida Carla, né, ter dado um pé na bunda desse Jurandir. Mas enfim. Então, para você aí que estava entendendo a história, eu estou dando mais uma camada para você entender as preocupações desta amiga. Aí a amizade continuou. Marina continuava não gostando desse caba de jeito nenhum. Estava certo na cabeça dela que não era uma boa pessoa para amiga. Mas também não ia falar assim tão diretamente, porque a amiga já tinha demonstrado resistência, né? A aceitar qualquer opinião contrária sobre o maravilhoso Jurandir na cabeça dessa criatura que vivia no fantástico mundo de Bob. Enfim. E aí Marina continuou com os preparativos para o casamento dela. E aí, na hora de chamar para ser madrinha, ela escolheu Carla como uma das madrinhas. E claro, incluiu na lista de casamento alguns parentes da amiga Carla, que é o que acontece, né? Com a maioria de todas nós. Geralmente a gente fica aí amiga, né? Do pessoal da família da amiga, enfim. Só que Marina não colocou o namorado de Carla para ser padrinho junto com ela. E a amiga Carla percebeu. E aí um dia, quando elas se encontraram, Carla foi perguntar pessoalmente se poderia levá-lo como padrinho, né? E Marina disse que não. Então aí começamos a nossa segunda reviravolta do drama, porque Carla ficou ofendidíssima e desistiu de ser madrinha. E ainda queria que Marina deixasse de convidar o resto da família dela. Marina disse que não também. Certíssima, Marina. Enfim, esse aqui é o momento que você tem que escolher sua batalha, né? Carla, nesta batalha, escolheu o macho ao invés da amiga, que era uma amizade antiga, duradoura. Escolheu o macho que nem escolhe ela, que prefere sair com os amigos do que sair com ela, que prefere inventar desculpa que tá de serviço do que fazer um programa com ela. Mas aí a besta deixou de ser madrinha da amiga para escolher o Jurandir. Ai, eu não aguento não. Enfim. E aí, o pobre da criatura que ia entrar de padrinho junto com ela teve que entrar sozinho na igreja com uma placa escrito "Procura-se madrinha". Imagina a situação. Pois é, por isso que eu disse que essa história terminava com um drama e uma placa de procuras. O pobre do rapaz lá todo elegante segurando uma placa, como se fosse um outdoor da vida. Pra você que tá esperando um final feliz, peça fofoca, eu sinto muito, isso aqui não é um filme da Disney, não. Não tem final feliz, não. É todo mundo triste. Porque simplesmente a outra lá resolveu continuar com o Jurandir, se afastou da amiga. Teve uma época aí que andou terminando com o Jurandir, pelo que a amiga sabe, mas também já voltaram. E é isso. Não tem final feliz, não. É ex-amiga decretada, real e oficial. E aí aqui vão meus 2 centavos de opinião, porque pra mim esse aqui é o clássico relacionamento tóxico que a gente vê por aí, que a pessoa ela vai se diminuindo, se moldando, até que nem ela se reconhece mais, que dirá os amigos reconhecer a própria amiga. É como se a Carla estivesse tentando se encaixar em um padrão que talvez nem fosse verbalizado, talvez nem fosse exigido verbalmente, dito ali expressamente pelo tal do Jurandir, mas que a Carla sentia no dia a dia, na convivência, né, e nas atitudes, que ela precisava atingir aquele padrão, que aquilo era algo esperado pelo Jurandir.
Agora veja a ironia da situação, né? Enquanto a criatura se transforma fisicamente e de uma forma não saudável, né? O namorado, ele continua demonstrando desinteresse total pela vida social dela. Ele não queria sair com ela, preferia os amigos, sempre arrumava desculpa. E aí é uma clássica situação do quanto mais eu me esforço, menos atenção eu recebo. Tem macho que parece que gosta disso, né? Parece que sente, sei lá, um prazer sádico, né? Porque vê a mulher se esforçando. Não se engane não, o macho não é cego não, ele sabe o que você está fazendo. E ele sente um prazer quase sádico nisso, de te negar a atenção. É como se ele fosse um prêmio para você, que precisa ser conquistado, sabe? Ou seja, a Carla, ela estava literalmente se consumindo, tentando agradar alguém que nem demonstrava interesse básico na vida dela. E aí vem um fenômeno que eu chamo de amigas descartáveis. Vocês já repararam como isso é comum? A pessoa arranja um relacionamento e as amigas viram opção de segunda categoria, né? Enfim, algo que mais me incomoda nessa história é ver a Carla se perdendo no meio do processo de se adaptar nesse relacionamento. Porque ela não estava só priorizando o namorado. Ela estava se destruindo para tentar manter um relacionamento que claramente não estava funcionando, né? E aí, se a gente for enumerar as red flags que apareceram nessa história, a gente tem isolamento social, comportamento alimentar restritivo, disponibilidade seletiva, porque o caba só está disponível para os amigos dele, nunca para a namorada. E aí tem impacto na autoestima, né? Então, para mim, essa história não é só ciúme de amiga, não. Aliás, nem é ciúme de amiga em nenhum nível. É preocupação legítima, quando a pessoa muda tanto ao ponto de uma amiga ficar preocupada, que até a família talvez tenha ficado preocupada, não sei, né? Então, alguma coisa está muito errada. E é isso. Namorado que não socializa, que é aquele tipo bem específico que todo mundo conhece, um caba desse. É o cara que acha que socializar com os amigos da namorada é perda de tempo. Na minha opinião, é o caba que só quer o dentro e o fora nada, se é que você me entende. Entendeu? É a cultura do, porque ele não gosta muito de gente. Quantas vezes a gente já ouviu essa desculpa? Porque ele é introvertido. É porque ele não conhece ninguém. Mas pra estar lá no racha, com os cabas do time de fora, jogando lá no racha com ele, eu tenho certeza que ele tá lá no meio. Também conhece um cabo assim? Pois é. Aí, não, é introvertido. Minha filha, o nome disso é mal educado. Entendeu? Você pode ser tímido, mas tem muita gente tímida que faz um esforço mínimo pelas pessoas importantes para a parceira, para a namorada, né? Ninguém tá pedindo para a criatura virar um palhaço de festa. Basta aparecer. E aí isso tem impacto na saúde mental da pessoa, né? Tipo a Carla, ela foi se transformando. Aí começou uma obsessão com peso. Aí começa na mudança do comportamento alimentar, aí vai pro comportamento com isolamento dos amigos. Minha filha, isso é um clássico sinal que alguma coisa não vai bem. Eu já conheci umas 2 ou 3 criaturas que passaram por essa situação. Uma delas se salvou, graças a Deus, tá muito bem. Terminou o namoro lá com um caba tóxico, tá ótimo. Mas eu já presenciei situação com uma amiga minha sentada na mesa, do Jurandir, que a minha amiga tava namorando, olhar pra ela e dizer assim, eita, você vai comer mais? E a menina soltar o garfo imediatamente ali e parar de comer. Olha, foi uma das coisas que mais me revoltou. Na hora, minha vontade era pegar o garfo e enfiar no olho do caboclo. Enfim. Aí aqui vai uma reflexão importante. O relacionamento saudável, ele faz você crescer. Ele não faz você definhar. Você está se sentindo ansiosa, mudando o hábito drástico, seja alimentar, seja com seus amigos, se afastando de pessoa importante, eu acho que você devia reavaliar o que está acontecendo. Às vezes o cabo pode ser muito bonito, ter um emprego muito bom, falar muito bem, mas que tem outras coisas, minha filha, que a longo prazo vão acabar com você. Moral da história, para as Carla da vida, se seu namorado não faz o mínimo esforço para conviver com seus amigos, com a sua família, isso diz muito sobre o quanto ele valoriza o que é importante para você, entendeu? E aí, para as marinas da vida, vai aqui o meu recado. Às vezes, infelizmente, a gente tem que aceitar que perdeu um amigo por um relacionamento tóxico. É triste. Mas não é culpa sua estabelecer limites saudáveis, especialmente no seu casamento. Não tem nada de errado. Inclusive, no meu, eu fiz isso.
Tinha gente namorando há pouco tempo e eu expliquei pra pessoa, digo, olha, eu tô chamando você pra ser minha madrinha do meu casamento, mas esse aqui é um namoro novo, ninguém sabe se vai ou se fica, com todo respeito aqui, né? Tô aqui brincando, né? Tomara que fique. Mas enfim, conheço há pouco tempo, é o meu casamento, tem que significar ali que tem uma relação de amizade, e a pessoa entendeu, foi de boa, e tem que ser assim, né? Mas enfim, é doloroso ver uma amiga se perdendo, mas às vezes o melhor que a gente pode fazer é manter a porta aberta para quando ela quiser voltar. Então, se você se afastou de uma amiga e tá pensando, tente voltar essa amizade. Porque tem muita mulher que dá chance pra macho escroto, mas não dá uma segunda chance pra uma amizade com outra mulher, sendo que nem teve nada tão sério pra amizade acabar. Ai, não. Eu sou a favor de dar segunda chance pra outra mulher, pra outra amizade, pra amizade retornar assim. E para todas nós, essa história serve como um lembrete importante que amigo verdadeiro, gente, é patrimônio. Porque depois dos 30, dos 35 anos, é muito difícil fazer amizade. Dá uma preguiça que, meu Deus do céu. Então, se tem pessoas ali que estavam com você antes do seu relacionamento e que provavelmente estarão lá depois também, mantenha, nutra essa amizade. Não abandone seus amigos por causa de homem, por causa de mulher. E também não aceitem ser abandonadas, caladas. Estabeleçam limites, comuniquem suas preocupações, se necessário, se afaste com amor para preservar a sua saúde mental, né? E se você está numa situação parecida com a da Carla, seja como amiga que está se afastando, ou como uma pessoa num relacionamento que está mudando, procure ajuda. Converse com a família, converse com um amigo de confiança, ou até mesmo com um profissional. Que você merece relacionamento que faz você brilhar e não você se apagar. Gostaram da história de hoje? Deixa aí nos comentários se você gostou. Ativa o sininho, se inscreve, clica para seguir, enfim. Você está escutando a gente no Spotify, deixa uma avaliação aqui de 5 estrelas também para ajudar o Spotify a entregar esse podcast para o Brasil, minha filha. E se você tem uma história de uma amizade, uma história polêmica, uma história de família, um segredo de família, uma história de chifre, mulher, um cacete muito grande que já aconteceu na tua vida, uma briga homérica, uma reviravolta, qualquer história é bem-vinda, qualquer história interessante e que levante, assim, alguma coisa no nosso domingo para fazer a gente esquecer a tristeza da segunda-feira. E se você tem uma história dessa, por favor, envie para o e-mail fofocas@gmail.com. Espero ter afastado um pouquinho da tristeza pré-segunda-feira aí do seu domingo. E se você gostou, não esquece de seguir também o perfil @casalda61, onde tem mais conteúdo para você de vida real, de dia a dia e de humor também, mulher. Fortalece lá o meu trabalho e até domingo que vem. Hoje não teremos cheiros, beijos e felizes aniversários, infelizmente, mas teremos na semana que vem. Então, quem quer mandar um cheiro, quem quer mandar um alô, um feliz aniversário, tem que seguir lá o @casalda61, porque geralmente no sábado eu vou abrir a caixinha. Nesse sábado, infelizmente, eu fiquei doente, né? Não deu tempo para abrir a caixinha, mas pro próximo sábado é nóis. E é isso, pessoal. Um cheiro e um queijo e até domingo que vem.